Olá, bem-vindos a mais um bloco pedagógico de História 12º ano, História A. Hoje iremos tratar da política cultural do Estado Novo, a chamada política do espírito, e vamos então avançar para sabermos o que foi isto da política do espírito, qual foi a política cultural que o regime levou a cabo. Ora, para fazermos um breve enquadramento, não nos podemos esquecer que desde cedo Salazar compreendeu a importância de ter uma produção cultural submetida ao regime. Isto para quê? Para submeter e assegurar a perenidade do Estado Novo. Ele sabia que era preciso controlar as almas, controlar o espírito, controlar a criação artística. Por isso, artistas, escritores, cineastas, ensaístas, entre outros, acabaram por sentir as malhas apertadas também da censura. Mas o Estado foi mais longe nos seus propósitos e de controlo, e para isso o que é que o Estado Novo vai fazer? Vai conceber um projeto totalizante que fez de artistas e escritores instrumentos privilegiados para a inculcação da propaganda do seu ideário. A esse projeto chamou-se Política do Espírito, pois pretendia elevar a mente dos portugueses e alimentar a alma destes. O período de 1939 a 1949 vai marcar uma era de desenvolvimento cultural, sobretudo para o setor artístico ligado à ala modernista, mais caracteristicamente nacionalista, defensora do Estado. Trabalhavam ao lado de António Ferro, antigos companheiros do movimento modernista, nomeadamente Almada Negreiros. São estes que o vão ajudar a colocar em prática a política do espírito, isto é, esta política que serve para, de facto, engrandecer, para modificar a alma dos portugueses, o espírito dos portugueses. Claro, inculcando nesses portugueses os valores Estado-novista, os valores do regime. Este é o António Ferro, que vai estar à frente do SPN e mais tarde CNI, quando muda de nome, o Secretariado de Propaganda Nacional. E temos aqui a tomada de posse de António Ferro como diretor do Secretariado de Propaganda Nacional em outubro de 1933, ali ladeado por Oliveira Salazar. Ele está a discursar, está a fazer o seu discurso de tomada de posse. Mais uma voltinha. E vemos então aqui a política do espírito. Vamos ver isto numa das entrevistas que António Ferro fez a Salazar. Falaram sobre o que era isto da política do espírito. Vamos ver, só mais um bocadinho. Permita-me, Sr. Presidente, que aborde o problema da arte, das letras, das ciências. Não lhe parece que essa frieza de momento, que essa falta de elevação e de animação se devem atribuir, em grande parte, à ausência de uma inteligente e premeditada política do espírito, dirigida às gerações novas, que as traga à superfície, que lhes dê um papel nesta hora de insufismável renovação? Todos os grandes chefes, grandes condutores de povos assim o fizeram. Desde os Médicis a Mussolini, desde Francisco I a Napoleão, as artes e as letras foram sempre consideradas como instrumentos indispensáveis à elevação de um povo e ao esplendor de uma época. É que a arte, a literatura e a ciência constituem a grande fachada de uma nacionalidade, o que se vê lá de fora. Em Portugal, essa política do espírito tem sido abandonada, lamentavelmente, pelos poderes públicos nestes últimos 50 anos. E agora vamos ver a resposta de António Salazar a esta questão. O Dr. Salazar, que tem a rara qualidade de saber ouvir, de deixar falar quem é sincero, dá-me razão mais uma vez. Está na verdade, na triste verdade. É um problema que sentimos, igualmente, a necessidade de atacar de frente, porque os meios só se elevam, só se iluminam, como o senhor disse no seu elogio da política do espírito, através das artes e das ciências. Mas não se esqueça que só agora as circunstâncias do país nos permitem começar a pensar nesses problemas. Muito bem. Então, isto de facto, Salazar responde dizendo a António Ferro
que, na verdade, agora, inícios dos anos 30, Portugal já tinha as condições económicas capazes de encetarem uma política do espírito e, como Salazar diz, só agora as circunstâncias do país nos permitem começar a pensar nesses problemas. Então, vamos ver o que é então a política do espírito. Os objetivos, de facto, são a criação de uma arte nacionalista, o aprimoramento dos padrões estéticos da sociedade, elevando o padrão cultural do povo e proporcionando aos artistas um ambiente em que lhes é fácil criar. Então, o SPN, mais tarde, por volta de 44, CNI, na sua ação de propaganda, vai publicar os Cadernos da Revolução Nacional, que vocês podem ver ali 4 desses cadernos. São cadernos que ajudam também o povo a inteirar-se sobre imensos assuntos, desde o passado, o presente e o futuro, desde o que é a terra, como é que se trabalha a terra, a produção nacional. São cadernos temáticos para, de facto, cultivar aqueles portugueses que querem saber mais sobre a história do país e não só. Por outro lado, o Decálogo do Estado Novo, que nós já anteriormente falámos, e, por fim, complementados, esta política do espírito complementada pelas 7 lições de Salazar. Estes foram uma série de cartazes editados a quando da comemoração do governo de Salazar, os 10 anos desse governo. Estes pequenos cartazes foram enviados para as escolas e os professores tinham de dar estas lições de forma a inculcar também os mais pequeninos nos valores do regime. Mais tarde poderemos falar sobre estas lições, mas vemos aqui uma lição ligada à economia, aos transportes, às construções, à indústria, aqui também ao exército, aqui mais uma vez à construção dos portos e, por fim, aquela lição que já também abarcámos sobre a família e sobre a mulher, e o papel da mulher no Estado Novo, não é? Um cartaz também subejamente conhecido. Avançando, temos que saber para quem é que era dirigida esta política do espírito. Sabemos que há um trabalho de aportuguesamento de Portugal, que se dirige sobretudo às classes médias, ou seja, seguindo a definição de Joel Serrão, um historiador, esta propaganda, esta campanha, esta política do espírito é em grande parte dirigida àqueles que comem à mesa do orçamento. Quem são aqueles que comem à mesa do orçamento? São os servidores militares e civis do Estado. Então, esta política é dirigida aos comerciantes médios, às profissões liberais, nomeadamente aos médicos, aos advogados, escritores, jornalistas, professores, etc., cujo peso é grande e decisivo nas cidades, sobretudo em Lisboa, a capital do Estado de Providência. Isto nas palavras de Joel Serrão. Continuando, também é dirigida àqueles então que têm disponibilidade financeira e apetência cultural para um conjunto de práticas como o consumo de arte ou o turismo. Estes transformava essas pessoas em potenciais agentes da renovação estética que o SPN, CNI, pretendia implementar. A palavra de ordem era a modificação do gosto. Era preciso modificar a estética dos portugueses. Era preciso criar uma arte decorativa, uma arte plástica de feição mais contemporânea, mas que, ao mesmo tempo, focasse o cunho nacional. Ferro vai encontrar aí uma forma de individualizar Portugal, a nação portuguesa, e dando-lhe visibilidade face ao exterior. Ora, um exemplo desta política foi a criação das Pousadas de Portugal. Elas aparecem em 1942, cuja decoração ficou também a cargo do SPN, e esses são pequenos estabelecimentos hoteleiros para pessoas que podem usufruir desses estabelecimentos, onde o conforto moderno surgia a par de uma decoração muito inspirada em motivos populares.
sítios que fariam guerra a uma decoração completamente passadista, sem identidade própria, agora apareciam, por exemplo, móveis de traço modernista e desenhados por pintores e decoradores do secretariado. Dizia-se então adeus aos naprons, aos reposteiros pesados e às colunas de solitários. Vemos então Portugal tenta dar uma imagem de si própria ao mundo e uma das armas dessa política do espírito são as exposições de arte popular. Então o que é que acontece? As exposições de arte popular são a presença de Portugal em várias exposições e feiras internacionais. Já nos anos 20, António Ferro, que era na altura jornalista e repórter internacional, dizia-se obcecado com a falta de projeção externa da nossa imagem, da imagem de Portugal. E é precisamente nestas exposições internacionais que Ferro vai ver uma saída para dar expansão ao conhecimento de Portugal no mundo. Defende que deveríamos escolher a arte popular para representar o país. Leia-se então, a título ilustrativo, uma passagem de um artigo seu, publicado ainda em 1929. Ele, em 1929, já dizia o seguinte: se não podemos levar máquinas, nem automóveis, nem aviões, se não podemos teatralizar a nossa exposição com modelos de comboios e paquetes, nós não os tínhamos, por que não fazer uma parada de indústrias regionais, tapetes, mobílias, faianças, tudo quanto nos dá caráter, todas essas coisas pobres que são a riqueza, afinal, da alma de uma nação. O mundo não nos conhece, precisamos, antes de mais nada, de dar-lhes o nosso retrato. E então, lá pegamos nas mantas, nas faianças, nas porcelanas, nos crochés e fomos para as exposições internacionais dar-nos a conhecer ao mundo. Depois temos o Teatro do Povo, criado em 1936. Temos aqui uma figura de espectadores do Teatro do Povo em Vila Nova da Baronia, em 1940, Alentejo, e temos ali uns espectadores do Teatro do Povo em Faro, em 1956. Teatro feito para o povo, para ser consumido pelo povo. Mais ou menos inculto. Havia peças para todos os gostos. Vamos dar a voltinha e vamos avançar. Vejam, António Ferro vai aceitar e vai promover a intromissão do Estado na indispensável autonomia da criação artística, com o intuito de transformar a arte, designadamente o teatro, num instrumento de propaganda encarregado de glorificar valores promovidos pelo Estado e injetar esses valores, inculcar esses valores na mente das pessoas através da sua popularização forçada. Avançando, em 1938 faz-se mais uma das ações que vão pôr em ação a política do espírito, nomeadamente o concurso da aldeia mais portuguesa de Portugal. Este evento, que seria bianual, pretendia celebrar a aldeia do território continental que maior resistência oferecia a decomposições e a influências estranhas ou externas e que apresentasse o mais elevado nível de conservação e que conservasse um grande grau de pureza numa série de características que eram definidas e enunciadas então no regulamento do SPN em 1938. Ora, vamos ver que este concurso acabou por escolher a aldeia mais portuguesa de Portugal a Monsanto. Este concurso ficou-se apenas pela primeira edição e Monsanto teve, por isso, contornos de afirmação absoluta e definitiva. Vamos ver aqui algumas imagens da aldeia de Monsanto, que, de facto, este conceito de política do espírito e articulando a história, o folclore popular, o artesanato, com ideias estruturantes inquestionáveis, nomeadamente as ideias de chefe, Deus, e interagir estes conceitos com superlativos como a mais isto, a mais aquilo. Então, noção que era essencial para
a elaboração de universos simbólicos. Também houve vários concursos, concursos de janelas, concursos de montras, concursos de vitrais, houve concursos para todos os gostos nesta altura. E temos aqui mais duas imagens da aldeia de Monsanto, aldeia que fica de facto num lugar cimeiro, num topo, e onde foram construídas casas aproveitando também os rochedos. Se tiverem a oportunidade, lance mais um repto, vão visitar esta aldeia, que vale a pena não só pelo passeio, mas como para observarem as características desta aldeia bastante ímpar no nosso país. O cinema foi mais uma das bases da política cultural do país. Ora, num país com uma taxa de analfabetismo que era, na altura, a mais alta da Europa, o cinema apresentava-se como o meio de comunicação mais eficaz. Nas palavras de António Lopes Ribeiro, um poderoso fator social, instrumento seguro de ação civilizadora, a sétima arma. A sétima arma era o cinema. Servia também para inculcar as mentes. Ora, António da Fonseca, que era administrador delegado da Companhia de Filmes Sonoros, a Tobis, defendia que o Estado não podia ignorar nem esquecer a importância do cinema, da arte cinematográfica, porque o cinema nacional seria, sem contestação possível, um dos meios mais eficazes, mais rápidos e mais fáceis na propaganda da língua e da realização da unidade moral da nação. Isto citando António da Fonseca. De facto, há na Exposição Internacional de Paris o filme A Revolução de Maio é mostrado, é exibido lá, também é exibido na Exposição Internacional de Nova Iorque e São Francisco, em 1939, e, de facto, é porque o SPN, mais tarde SNI, possui uma secção de cinema que se constrói parte da memória do Estado, histórica do Estado Novo. Reproduzem-se muitas curtas-metragens que focam acontecimentos considerados bastante importantes, nomeadamente as festas do duplo centenário, a exposição do mundo português, ambos em 40, a manifestação a Carmona e Salazar pela paz portuguesa, de 45, a celebração do 28 de maio, em 1952, e também uma pequena curta-metragem de 1958, chamada de A Nação. Temos também dois filmes políticos, A Revolução de Maio, também de António Lopes Ribeiro, com a canção de Maria Clara, uma artista muito conhecida na época, e O Feitiço do Império, também de António Lopes Ribeiro. São filmes políticos porque fazem uma grande propaganda política e uma propaganda do regime. A missão educativa também estava associada ao cinema e é por isso que surge o cinema ambulante. Havia caravanas de imagens, que era assim que Ferro lhe chamava, que percorriam um pouco o país para dar a todos os habitantes a possibilidade de terem algumas horas de alegria, de entretenimento e uma forma também de educar o bom gosto do povo. Estas carrinhas de cinema ambulante percorreram vilas e aldeias de Portugal, com sessões realizadas em juntas de freguesia ou em sociedades recreativas. E só para terem uma ideia, entre 1937 e 1947 foram realizados 2.235 espetáculos e que foram vistos por mais de 2.304.547 pessoas. Também de salientar que esta caravana, também este cinema ambulante, também andou pela ilha de São Miguel, nos Açores, e também muitas pessoas viram estas sessões de cinema ambulante. Depois, o Museu de Arte Popular, o edifício construído e que foi projeto dos arquitetos António Maria Veloso Reis, Camelo e João Simões, que integrou a exposição do mundo português em 1940 e que subsiste até aos dias de hoje, integrando uma secção que era dedicada a toda a vida popular organizada pelo Secretariado de Propaganda Nacional. Os bailados do Verde Gaio, estreados no Teatro da Trindade e também inspirados no ballet russe.
numa época de tristeza e confusão, em que as nações se desfazem, Portugal e o Verde Gaio apresentar-se-iam serena e altivamente como cor e vida, um reservatório da alma sobre as ruínas do velho mundo. Era também espetáculos de entretenimento, de bailado para o povo. As prestações ocorriam habitualmente nas salas nobres da capital, no Teatro São Carlos, no Teatro Trindade, dirigindo-se a uma audiência seleta, outros espetáculos vocacionados também para um público mais popular e onde, de facto, Maria Paula, que era famosa cantora, atriz, aparecia variadíssimas vezes, bastante conhecida do público da altura. Vemos também que a roupa e a cenografia também procuravam trajar características do folclore nacional, e este Verde Gaio misturava também a dança folclórica com lives de dança clássica. No campo das letras, a ação do SPN vai-se revelar um fracasso, porque a adesão dos escritores foi escassa e aqueles que foram premiados, poucos se vieram a destacar no futuro. Os prémios literários seriam distribuídos por obras de escritores que integrassem o regime, isto é, que estivessem de acordo com a consciência corporativista da conciliação de classes, como o nacionalismo, o imperialismo colonial, Deus, Pátria e Família, a divisa bastante conhecida. Ora, o que acontece? Em 65, a Sociedade de Autores deu o prémio a Luandino Vieira pelo seu livro Luanda, mas isto correu mal porque a Sociedade Portuguesa de Autores acaba por ser encerrada e o Jornal do Fundão, que foi o único que deu a notícia, também esteve encerrado durante alguns tempos por ter dado esta notícia. A atribuição do Grande Prémio de Novelística de 1965 ao escritor angolano Luandino Vieira, então a cumprir uma pena de 14 anos de prisão no campo do Tarrafal por alegados crimes contra a segurança do Estado, desencadeou a ira dos ultras do regime de Salazar. Na noite de 21 para 22 de maio de 65, algumas dezenas de elementos ligados à Legião Portuguesa assaltaram a sede da Sociedade Portuguesa de Escritores, sediada na Rua da Escola Politécnica, em Lisboa. Depois de fixarem numa das portas da entrada um dístico onde se podia ler Agência de Terroristas na Metrópole, os assaltantes saquearam as instalações e destruíram mobiliário, máquinas de escrever e ficheiros, provocando elevados prejuízos. A polícia não interveio, nem foi ordenado qualquer inquérito. Mas, na mesma ocasião, a Sociedade Portuguesa de Escritores foi dissolvida por despacho do Ministro da Educação, Inocêncio Galvão Teles. Os membros do júri daquele prémio foram chamados à PIDE e alguns permaneceram presos durante vários dias. Luanda. Este é o livro de Luandino Vieira, uma obra que há 25 anos causou tanta polémica e que, inclusivamente, levou ao encerramento da Sociedade Portuguesa de Autores. Fernanda Botelho fez parte do júri que atribuiu o Grande Prémio da Novelística a Luandino Vieira. Nessa altura, adivinhava que uma obra destas poderia causar uma polémica tão grande? Não, nunca pensei nisso. Aliás, eu li o livro e votei apenas naquilo que me pareceu ser a sua qualidade literária. A sua frescura, numa certa especificidade da linguagem. Não pensei em mais nada. E, aliás, eu fiz parte de um júri de que faziam parte outros membros, como Augusto Abeleira, Manuel da Fonseca, Alexandre Pinheiro Torres e João Gaspar Simões. Eu sou apenas um dos membros do júri. Mas eu votei no livro conscientemente porque gostei dele literariamente, nada mais. E foi por unanimidade que foi atribuído este prémio? O João Gaspar Simões não votou no livro. Ele teria votado no Fernando Namora ou no Urbano Tavares Rodrigues, por exemplo. Já não me lembro em qual dos dois. Houve qualquer espécie de, digamos, de entendimento prévio entre os membros do júri para a atribuição deste prémio? Isso é quase insultuoso perguntar-me porque eu nunca colaboraria no esquema desses. Surpreendeu-a a reação das autoridades políticas da época? Sim, surpreendeu bastante. Não esperava. O que é que lhe aconteceu pessoalmente e aos outros membros do júri? Fomos convocados para serem interrogados. Pela polícia? Sim.
Prestava os depoimentos, depois houve uns membros que ficaram presos e eu e o João Gaspar Simões, na madrugada do dia em que fomos inquiridos, fomos libertados. As razões serão várias, não vale a pena estar a especular a esse respeito, não é? Está arrependida de ter votado como votou? Não, nada. Ora, muito bem, como acabámos de ver, de facto este livro acabou por ser selecionado, mas quando foram ver o conteúdo do livro, como utilizava expressões de dialeto utilizada em Angola, como faziam muitas referências também ao povo indígena, este prémio acabou por ter sido retirado. Luandino não sofreu nada com isso, até porque já estava preso na prisão do Tarrafal, mas o júri foi perseguido pela PIDE, foi interrogado e só mais tarde libertado. Ora, em síntese, nós podemos então ver que tanto o cinema como a dança, o Verde Gaio, como o teatro, foram todos bases e pilares do regime para promover, de facto, os ideais do regime e a inculcação desses ideais nas pessoas. O SPN, mais tarde chamado SNI, vai desenvolver um projeto completamente totalizante a nível da cultura, de modo a promover os ideais do regime junto da população. E também um país que era marcadamente rural, os valores conservadores e ruralistas não podem ser deixados para trás. Estes também vão ter um forte pendor também na cultura estado-novista. Para terminar, temos também, então, a criação e desenvolvimento desta política do espírito, destinada também, então, a empreender o nível cultural dos portugueses, valorizando a cultura popular e o espírito nacional. O gosto figurativo da arte, assente num estilo português bastante ligados ao mítico, ao povo lusitano, à sua história, às raízes da nacionalidade, ao folclore pitoresco, vai se tornar dominante. A cultura vai ser padronizada e restringe-se a livre produção cultural. É assim que o nosso regime é moldado por uma política do espírito que foi bastante estudada e bastante idealizada. Espero que tenham gostado deste bloco. Até uma próxima. Fiquem bem.